Tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo Jesus, vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, na paz e na graça de Cristo Jesus. Eu quero deixar aqui uma mensagem que está em Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 14. Mateus 17, 14, que diz assim, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se de Jesus. Jesus e os discípulos chegaram para junto da multidão e se aproximou dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático. A palavra lunático, na tradução humana ou no português, quer dizer inconstante, divagações, ou seja, devagar, vive no mundo da lua. Ou seja, lunático é pessoas inconstantes, Vamos dizer que hoje é chamado de bipolar. É bipolar, Então, pessoas que mudam de repente, Mas no sentido bíblico, quer dizer, luado, fora de si, ação demoníaca, ou seja, endemoniado. Na tradução, acredito que na tradução português, quer dizer, inconstante divagações, ou seja, devagar, vive no mundo da lua, ou seja, aquelas pessoas aéreas, devagar, E no sentido bíblico, segundo o que eu fui pesquisar, quer dizer, luado, fora de si. Ou seja, uma pessoa fora de si está possuído por alguma coisa, Ação demoníaca, ou seja, endemoniado. Então, lunático é aquelas pessoas também que têm ataque epilético, vamos dizer, nos dias de hoje, Você vê que ele falou assim para Jesus, ele ajoelhou diante de Jesus, agora no versículo 15 de Mateus 17, diz assim: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas na água. Ou seja, muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes ele cai na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curar, eles não puderam expulsar. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei o menino aqui. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Então, Jesus disse: até quando eu tenho que estar presente de vocês para vocês conseguirem libertar e expulsar um demônio? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Ou seja, o menino era lunático. Ou seja, vamos traduzir na tradução portuguesa, é inconstante, ou seja, bipolar nos dias de hoje. Devagar, que vive no mundo da lua, aquela pessoa aérea. Agora vamos puxar para o sentido bíblico. Luado, fora de si, vive em ação demoníaca, ou seja, endemoniado. Então os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, Então Jesus disse: trazei-me aqui, mas até quando eu estarei no meio de vós? Trouxeram o menino até Jesus. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximou de Jesus e perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Responde Jesus no versículo 20 de Mateus 17. E Jesus lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e este passará, nada vos será impossível. Mas esta casta
de demônios não se expulsa, não se expele, senão por meio de oração e jejum. Primeiro, eu quero dizer para você que oração não é apenas uma petição. Oração não é apenas eu pedir algo para Deus. Oração é eu me dispor a Deus. Oração é uma coisa, petição é outra coisa. Talvez você é de petição, mas não é de oração. Então, levaram aquele menino até Jesus, ou melhor, até os discípulos, e eles não conseguiram expulsar. Então, levaram até Jesus, e Jesus disse, trazer aqui o menino, levaram o menino até Jesus, e Jesus expulsou o demônio que estava naquele menino. E os discípulos chegaram até Jesus e disseram, Senhor, por qual motivo não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse, por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da pequenez da vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como ou do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Esse monte, irmão, quer dizer que você vai pegar uma montanha e vai dar uma ordem para sair dali e passar para o outro lado. É montanhas de problemas, doenças, enfermidades. Hoje nós podemos ver muita doença, enfermidade sobre a terra. Então Jesus disse, se crê e tiver fé tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para o outro lado. Se crer e não duvidar, assim sucederá. Nada vos será impossível. Mas tem casta de demônio que não sai senão por meio de oração e jejum. Esse é o problema de muitos, talvez meu, seu, nosso, né? É de querer ser liberto, ser curado, liberto das castas de demônios, sem orar e sem jejuar. Eu quero dizer para você que oração não é uma petição. Oração não é eu pedir pela minha família. Oração não é eu pedir minha cura, pedir prosperidade. Não, isso é uma petição. Oração é um vínculo. Oração é um vínculo entre eu e Deus, entre você e Deus, entre o homem e Deus. A oração é um namoro entre o homem e Deus. Por exemplo, quando um rapaz começa a namorar uma moça, eles não vão se encontrar pela primeira vez, segunda vez, enquanto namora, e vai pedir alguma coisa, né? Até porque vai assustar o namorado ou a namorada, né? Sempre vai querer agradar aquela pessoa que o ama. O rapaz vai querer agradar a moça vai querer agradar o rapaz. Não é assim? Quando a gente tem um namoro com Deus, quando a gente ora de verdade, a gente não pede nada para Deus, a não ser a santidade. Eu quero dizer para você que oração é uma coisa, petição é outra coisa. A oração é uma petição, mas uma petição espiritual. Então, muitas das vezes, você é aquela pessoa que passa dia e mais dia, semana e mais semana, mês e mais mês, ano e mais ano, e você vai lá para o YouTube assistir a oração lá do bispo. Mas também o bispo também não ensina você jejuar, né? Ou seja, Jesus ele ensinou, tem demônio que só sai com jejum e com oração, ou seja, com santidade e obediência e jejum. Oração, irmão, não é petição, oração é santidade. Aprenda isso, tá bom? Então é isso que eu quero dizer para você. Talvez você não ora, não faz jejum, não tem uma comunhão com Deus. Quando vai até Deus é apenas para pedir. É para pedir. Imagina, oração é um namoro. Viu? Se você estudar o que quer dizer oração é um vínculo, é um laço, é um relacionamento entre eu e Deus. Um rapaz e uma moça, quando começam a namorar, eles não vão logo pedindo algo pessoal. Não. A vontade um do outro, de ambos, é agradar aquela pessoa que ele está amando ou namorando. Talvez você pede todos os dias algo para Deus. Não quer dizer que você não pode pedir. Não quer dizer que é pecado você pedir. Não. Você tem que pedir a quem tem. Mas não confunda uma petição com a oração. Oração é um relacionamento amoroso entre o homem e Deus, né? E jejum. Jejum não quer dizer que você vai jejuar para matar a sua carne física, mas a sua carne espiritual é o pecado.
Tá? Então, talvez você é aquela pessoa que vai lá todo dia 6 horas, 3 da tarde, de madrugada, assistir a oração lá do bispo, né? Mas o bispo também não ensina você a orar e jejuar. Sabe por quê? Senão você sempre vai levar as suas queixas, os seus problemas aos pés dos bispos, como aquele homem levou aos pés dos apóstolos e não conseguiram expulsar os demônios, porque não orava da maneira correta e também não jejuava. Talvez é isso o problema que você tem enfrentado esses problemas e todo dia, ou seja, a Bíblia manda, lá em Provérbios, manda a gente beber água da nossa própria cisterna. É isso que nós temos que aprender. Beber água da nossa própria cisterna. Tem muitos oradores por aí que não quer que você beba água da sua própria cisterna para você depender sempre deles. Para você depender sempre deles. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você dependa de você e de um relacionamento entre você e Deus. Essa é a pura verdade. Tá bom? Então os discípulos e nem aquele povo conseguiram expulsar aquele demônio. Levaram até Jesus. E depois os discípulos perguntaram: Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse: por causa da pequena da vossa fé. Se tiver fé tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte: lança daqui para o outro lado. Se crer, nada será impossível. Mas tem casta de demônio que não sai a não ser com oração, ou seja, com santidade e com jejum. Talvez você pede a semana inteira, mas você não tem santidade. Você pede o seu bem-estar para Deus, mas você não ora, você só faz uma petição. Oração é um vínculo, é um laço entre eu e Deus. Essa é a verdade. Então reflita nessa mensagem. Isso é profético, gente. Você sabia que essa palavra é uma revelação? É uma visão? É uma profecia? O que é visão, revelação e profecia? É a palavra de Deus, quando ela é desvendada para os ouvintes, né? Os ouvintes. Revelação é o que já aconteceu. Visão é que vai levar para você uma maneira de ver as coisas de forma diferente. E profecia é algo que vai acontecer. Talvez é por isso que você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, sempre pedindo e nada acontecendo. Porque você pede, se esconde atrás da oração do bispo, também o bispo não ensina, né? E você não se liberta, porque você vai beber água da cisterna dos outros. Essa é a verdade. Que Deus te abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Repito, isto é uma visão, uma revelação, é uma profecia da palavra de Deus. Passa a jejuar e a orar. Orar não é apenas uma petição. As pessoas dizem que o Brasil é um país de oração. Não é. O Brasil é um país de petição. Apenas isso. Por enquanto.